Se você gosta de histórias reais que parecem saídas de um filme, se inscreve agora no canal. Você vai entender por quê. E comenta aqui embaixo o que você faria se sua família sumisse da noite para o dia e ninguém se importasse. Era outubro de 2003, quando a família Borges resolveu tirar um fim de semana para desconectar do mundo. Palavras exatas do pai, Edson, ditas numa conversa gravada por um amigo 2 dias antes da viagem. A mãe, Yara, hesitou. Não gostava de trilhas longas e tinha medo da mata fechada, mas acabou cedendo por insistência dele e por causa dos filhos, Renan, de 8 anos, e a pequena Lúcia, com apenas 3. Eles saíram de Brasília por volta das 7 da manhã de uma sexta-feira e chegaram ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros no início da tarde. Fizeram check-in numa pousada em Alto Paraíso e, segundo o dono do lugar, pareciam animados, embora Edson insistisse em detalhes. Queria saber quais trilhas eram menos visitadas. Ele mencionou um cânion escondido, fora do circuito turístico. No sábado pela manhã, o carro deles foi visto pela última vez estacionado próximo à entrada da trilha das 7 Quedas. O tempo estava firme, nenhum registro de chuva, nada que justificasse qualquer dificuldade. Eles nunca mais voltaram. 3 dias depois, quando os funcionários da pousada notaram que os quartos estavam intactos desde o sábado, chamaram a polícia. As buscas começaram, mas com pouca urgência. Afinal, acidentes ou desencontros em trilhas eram comuns. Durante as primeiras 48 horas, a narrativa era de família desavisada que deve ter se perdido. Mas havia um detalhe que mudava tudo. No domingo, um dia depois do desaparecimento, a irmã de Yara recebeu uma ligação curta com a voz da própria Yara ao fundo. Ela dizia apenas: "Se algo acontecer, cuide dos meninos." E a linha caiu. Não havia número identificado. Nunca mais conseguiram retorno. Foi a partir disso que o caso ganhou outra dimensão. E mesmo assim, estranhamente, as buscas foram encerradas menos de 3 semanas depois. Segundo o boletim final da polícia, não havia indícios de crime ou ação humana direta. Era como se a floresta tivesse absorvido a família. O carro foi guinchado. Os objetos deixados no quarto foram entregues aos parentes. E pronto. O silêncio começou ali. Nenhuma câmera de segurança registrou a saída deles da trilha. Nenhum guia local assumiu ter os visto. Apenas um grupo de turistas relatou algo curioso. Ouviram uma criança chorando por volta das 17 horas do sábado, vindo de um ponto alto da mata, onde não havia trilha demarcada. Chamaram, mas ninguém respondeu. Anos se passaram. A mãe de Yara, avó das crianças, manteve um pequeno altar na sala com fotos dos 4. Todos os anos, na data do desaparecimento, ela acendia 4 velas, colocava flores brancas e dizia a mesma frase: "Se estiverem vivos, voltem. Se não, me deixem saber." Mas nenhuma resposta vinha. Em 2008, um grupo de caçadores encontrou uma mochila rasgada no interior do parque. Dentro havia um caderno com desenhos infantis, aparentemente feitos com carvão. Entre eles, a figura de uma cabana e algo que parecia um símbolo tribal. O objeto foi entregue às autoridades, mas nada disso foi tornado público. Só se soube porque um dos caçadores contou à imprensa anos depois. O caso entrou para os arquivos de desaparecimentos inexplicáveis do Brasil. Um daqueles que todo mundo já ouviu falar por alto, mas poucos conhecem de verdade. Até que em 2021, no exato dia em que Renan faria 26 anos, algo completamente inesperado chegou à casa da avó. Um envelope pardo, sem remetente, apenas com o nome dela escrito à mão. Dentro, uma única folha com uma mensagem: "Eles viram demais, mas ainda estão perto." E no verso, uma série de números, coordenadas. Coordenadas que apontavam para uma região específica dentro do parque, uma área oficialmente interditada desde 2005, após um deslizamento de terra. Mas por que enviar isso agora, 18 anos depois? A avó segurava o papel com as mãos tremendo.
Ela não sabia o que fazer com aquelas coordenadas, mas tinha certeza de uma coisa: alguém, em algum lugar, ainda sabia o que tinha acontecido. E o que mais a assombrava era a frase: eles viram demais. Ela entregou o envelope à polícia. Eles prometeram abrir uma nova investigação, mas dias se passaram e nada aconteceu. Mais uma vez, o caso Borges parecia destinado ao esquecimento. Mas por que tanta resistência? Porque, mesmo com novas evidências, ninguém se movia. O repórter local que cobriu o caso na época, Ricardo Diniz, decidiu reabrir sua própria apuração. Ele havia sido afastado da redação em 2004, depois de publicar uma matéria sugerindo que o desaparecimento da família poderia estar ligado a um grupo clandestino que operava dentro do parque. Na época, ele foi acusado de espalhar teorias sem fundamento e foi silenciado. Ricardo, agora aposentado, revelou que existiam documentos nunca divulgados ao público, entre eles depoimentos de 2 ex-funcionários do ICMBio, que alegaram ter encontrado marcas de barracas e fogueiras em áreas proibidas, junto a restos de alimentos embalados a vácuo e armamentos leves escondidos sob lonas. Essas declarações foram arquivadas e nunca investigadas a fundo. Um dos depoentes, cujo nome foi mantido em sigilo, relatou algo ainda mais perturbador. Eu ouvi gritos. Não era animal, era gente. Isso foi uma semana depois da família sumir. Quando falei com o supervisor, ele me mandou ficar quieto e disse que, se eu abrisse a boca, eu perdia meu emprego. A área foi cercada. Ninguém mais voltou lá. Mas por que esconder isso? Talvez a resposta esteja na localização das coordenadas recebidas pela avó. Elas apontavam diretamente para uma zona marcada como instável e em recuperação ambiental, oficialmente interditada após o tal deslizamento de terra de 2005. Só que imagens de satélite da época mostram que nenhum deslizamento foi registrado na região. O que havia ali para justificar o bloqueio? Ricardo levou o caso à promotoria. Em resposta, recebeu uma notificação formal de que não havia base legal para reabrir o inquérito, dado que os fatos anteriores não apresentaram provas conclusivas de crime. Mas quem define o que é conclusivo, quando a própria investigação parece ter sido feita para encerrar, não para esclarecer? A irmã de Yara, que recebeu a ligação de emergência em 2003, tentou contato com advogados, mas sem sucesso. Um deles, informalmente, deixou escapar. Eles querem enterrar esse caso. Quanto menos barulho, melhor. A pressão aumentou depois que uma rádio comunitária da região transmitiu um programa especial sobre o desaparecimento. Durante a transmissão, ouvintes ligaram para contar versões que nunca haviam sido ouvidas. Um deles, um guia aposentado, contou: tinha uma área que a gente chamava de trilha fantasma, porque todo mundo que tentava explorar lá ou se perdia ou voltava falando coisas estranhas, como se o tempo lá dentro passasse diferente. Eu mesmo vi uma criança parada na beira do rio, sozinha, em silêncio, olhando para a água. Mas quando cheguei perto, ela sumiu. Era superstição, era trauma, ou era um padrão que ninguém queria admitir. Entre os depoimentos, algo chamava a atenção. A maioria mencionava a mesma região, aquela apontada pelas coordenadas da carta. Foi quando um grupo independente de exploradores decidiu agir. Sem apoio do governo, sem permissão oficial. Eles planejaram seguir as coordenadas por conta própria. Não eram caçadores de fantasmas, nem entusiastas de conspiração. Eram ex-militares e ambientalistas com experiência em resgate em selvas. Eles entraram na mata num sábado, ao amanhecer, e sumiram do radar por 36 horas. Quando voltaram, carregavam algo que mudaria tudo. Uma mochila. Sim, outra mochila, mas diferente da anterior. Essa estava praticamente intacta, com sinais de umidade e desgaste, mas em condições surpreendentemente boas. Dentro, roupas infantis, uma garrafinha com o nome Renan, escrito em fita adesiva, e o mais inquietante, um bloquinho de papel com páginas arrancadas e, na última folha,
uma única palavra rabiscada com o que parecia ser carvão. Cabana. E abaixo dela, como se tivesse sido pressionado com força, um símbolo. Um círculo cortado por 3 linhas verticais. O mesmo símbolo encontrado nos desenhos da primeira mochila em 2008. A pergunta agora era inevitável. O que significava aquele símbolo? E por que ele continuava aparecendo quase 2 décadas depois? As respostas, ao que tudo indicava, estavam dentro daquela trilha interditada. E foi exatamente para lá que eles decidiram voltar. No dia 14 de outubro de 2021, quando Renan Borges completaria 26 anos, algo inesperado aconteceu. A avó, Dona Nair, encontrou uma nova carta no portão de casa, em um envelope branco, sem carimbo, sem remetente, apenas com a palavra Renan escrita à mão. Dessa vez não havia coordenadas. Dentro do envelope, uma única folha dobrada. Em papel envelhecido, quase amarelado, estava escrito: Eu ainda lembro da sua voz. Não do nome, mas da voz. Tô perto, vó. Assinada apenas com a letra L. Dona Nair desabou. A letra parecia a de uma criança tentando imitar um adulto, mas era escrita com firmeza. Ela ligou para a irmã de Yara, depois para Ricardo, o repórter aposentado. Eles compararam a caligrafia com antigos desenhos da pequena Lúcia. Não podiam ter certeza, mas havia semelhanças evidentes. 3 dias depois, a carta foi parar na mão do grupo de exploradores que havia encontrado a mochila. Um deles, o ex-militar Davi Lopes, teve uma reação imediata. Essa garota está viva, ou pelo menos esteve, e quer ser encontrada. Davi e seu grupo decidiram voltar à trilha fantasma. Mas dessa vez, fariam diferente. Iriam seguir as coordenadas originais da primeira carta até o ponto final. Um percurso estimado de 5 horas de caminhada, mata densa, inclinação acentuada e sem trilhas oficiais. E eles foram. Por volta das 16h20, chegaram a uma clareira. Era um espaço amplo, plano, onde a vegetação parecia ter sido cortada manualmente, mas com o tempo voltando a crescer. No centro, havia uma fogueira apagada, já coberta por folhas e galhos secos. Em volta dela, 4 mochilas, todas dispostas em cruz. E ao lado de uma das mochilas, parcialmente enterrada, havia uma câmera fotográfica da marca Olympus, modelo 2002. Estava danificada, com o corpo corroído, mas o cartão de memória ainda estava encaixado. Eles levaram a câmera para um técnico em imagem de Goiânia, que conseguiu recuperar parte do conteúdo. Foram encontradas 4 fotos. A primeira mostrava uma paisagem comum do parque, com um rio e árvores ao fundo. A segunda, tirada do alto de uma pedra, mostrava Edson sorrindo, segurando Lúcia no colo. A terceira estava tremida, algo como uma mão cobrindo a lente, com borrões escuros. Mas a quarta congelou todos que a viram. Era a imagem de uma cabana de madeira, muito simples, cercada de arbustos. Na frente dela, uma figura humana de costas, aparentemente uma mulher, com o cabelo preso, usando roupas antigas. No canto inferior direito, desenhado na própria madeira da porta, o mesmo símbolo do círculo com as 3 linhas verticais. A foto tinha data: 19 de outubro de 2003, 5 dias após o desaparecimento. Isso significava que a câmera continuou funcionando após o sumiço. E alguém tirou essa última foto. O grupo marcou o local exato da clareira com GPS e decidiu voltar ao ponto no dia seguinte, com mais equipamentos. Mas quando retornaram, menos de 24 horas depois, a clareira estava diferente. As mochilas haviam sumido. A fogueira apagada ainda estava lá, mas sem vestígios de uso recente, apenas marcas de pegadas em volta, pegadas pequenas, possivelmente de uma criança ou adolescente. A partir dali, o caso tomou outra dimensão. Ricardo decidiu tornar público tudo o que havia sido encontrado: as cartas, as coordenadas, as mochilas, a câmera. A matéria viralizou. Pela primeira vez em quase 2 décadas,
A mídia nacional voltou os olhos para o mistério da família Borges. Surgiram convites para programas, podcasts, reportagens especiais, teorias explodiram na internet. E então aconteceu o que ninguém esperava. 3 semanas depois da publicação da matéria, uma mulher apareceu na delegacia de Alto Paraíso. Vestia roupas simples, falava com frases curtas, olhos baixos, disse que precisava falar com a senhora Nair. Eu sou Lúcia. Eu acho que sou. Ela tinha por volta de 21 ou 22 anos, sem documentos. Apenas uma fita de pano no pulso com o símbolo desenhado à mão. Disse que não sabia onde havia vivido, que lembrava de árvores, da voz da mãe e de pessoas que não deixavam ela sair. O delegado avisou a família. Dona Nair foi até lá e, ao ver a jovem, chorou incontrolavelmente. A mulher hesitou por alguns segundos e então a abraçou, com força. O teste de DNA foi autorizado no mesmo dia, mas os resultados não seriam tão simples quanto esperavam. Porque quando os exames chegaram, a informação que veio com eles desmontou tudo que se acreditava até então. Os testes de DNA chegaram em uma sexta-feira nublada. 3 envelopes lacrados. O laboratório forense de Goiânia confirmou. A jovem que dizia ser Lúcia Borges tinha compatibilidade genética com os avós maternos. A probabilidade de parentesco direto era superior a 99,97%. Mas havia uma ressalva. Segundo o laudo, o DNA da garota indicava que ela havia sido exposta por anos a condições ambientais extremas, alimentação precária, ausência total de contato com químicos modernos e, o mais intrigante, presença de micro-organismos não catalogados em populações urbanas ou rurais conhecidas. Ela foi criada em isolamento absoluto, disse o perito responsável. A notícia correu rápido. Para a maioria das pessoas, o mistério parecia resolvido. Mas para quem conhecia o caso desde o início, a presença de Lúcia apenas levantava novas perguntas. Onde ela esteve durante todos esses anos? Quem a criou? O que aconteceu com Edson, Yara e Renan? Foi então que a jovem fez sua primeira declaração pública. Em entrevista gravada por Ricardo, ela revelou: me diziam que se eu saísse, eles iam morrer. Me chamavam de filha da floresta. Eu não podia falar meu nome, não podia olhar para fora. Segundo ela, viveu por anos em uma pequena comunidade isolada. Não sabia o nome do lugar. Disse que, quando criança, era alimentada com raízes, frutas e pedaços de carne seca. Havia outras pessoas, todas adultas, sempre de branco, e uma figura que ela chamava de a velha, que dizia que o mundo de fora tinha esquecido dela. Mas o mais perturbador veio depois. Às vezes eu ouvia gritos. Um homem, chorando, dizia meu nome, mas quando eu tentava sair da cabana, me trancavam de novo. Lúcia afirmou que conseguiu fugir quando a velha morreu. Os outros começaram a desaparecer, um a um. Alguns foram embora, outros simplesmente pararam de acordar. Ela ficou sozinha e, depois de semanas vagando, encontrou a trilha de volta. Ela não sabia explicar como se orientou. Disse que apenas sentia que a avó ainda estava viva. Enquanto isso, Davi e seu grupo decidiram retornar à região da cabana. Com base na imagem recuperada da câmera e nos relatos de Lúcia, traçaram uma rota possível. Foram 4 dias de expedição. Enfrentaram chuvas, deslizamentos e perderam comunicação por quase 48 horas. Mas no 5º dia, encontraram. A cabana estava ali, meio encoberta por galhos e cipós, mas ainda de pé, de madeira escura, com apenas uma janela. Dentro, uma mesa pequena, 2 cadeiras quebradas e uma cama feita de folhas secas. No chão, inscrições repetidas com carvão, círculos cortados por 3 linhas. E atrás da cabana, enterrada sob uma pedra, uma caixa metálica com papéis embolorados. Entre eles, uma folha de caderno com letra infantil, escrita em traços incertos. Mamãe chorou. Papai gritou. Levaram o Renan. Disseram que eu era a única que podia ficar, porque eu vi o símbolo. Não havia dúvidas. Aquilo era de Lúcia. E o que quer que tivesse acontecido ali,
envolvia mais do que um simples desaparecimento. De volta à cidade, a descoberta da cabana causou comoção, mas também despertou um silêncio ensurdecedor por parte das autoridades. A área foi rapidamente cercada por agentes federais. O local foi interditado para fins de perícia ambiental. Nenhuma imagem oficial foi divulgada, e dias depois, a cabana foi completamente demolida. A justificativa? Risco de contaminação biológica. Ricardo tentou contato com órgãos oficiais. Foi ignorado. Quando questionou diretamente um servidor do ICMBio, recebeu uma resposta seca. Isso nunca aconteceu. Não tem cabana nenhuma naquela área. Mas centenas de fotos, vídeos e testemunhos diziam o contrário. Lúcia, agora em local protegido, começou a apresentar sinais de trauma severo. Tinha lapsos de memória, surtos de ansiedade e crises de silêncio profundo. Ainda assim, repetia uma frase como se fosse a chave de tudo. Eles não estão mortos. Eles estão esperando. Mas não vão deixar ninguém mais sair. A pergunta agora deixou de ser onde eles estavam e passou a ser: o que havia lá dentro que ninguém podia ver? A resposta viria com um novo nome, um nome que ninguém esperava ouvir, e uma visita inesperada que mudaria tudo de novo. 3 semanas depois da descoberta da cabana e da repentina demolição pelas autoridades, uma movimentação estranha foi registrada em Alto Paraíso. Um carro oficial com placa do Distrito Federal chegou à delegacia sem aviso prévio. De dentro, desceu um homem magro, de aparência desgastada, olhos fundos e cabelos grisalhos. Ele parecia confuso, mas determinado. Seu nome era Edson Borges. Sim, o pai. O homem dado como desaparecido há 18 anos. Dona Nair, ao vê-lo, desabou. Não havia dúvidas. Era ele. Mesma voz, mesmo olhar. Agora mais sombrio, mais vazio. Mas a surpresa logo se transformou em inquietação. Edson não lembrava onde esteve. Disse que acordou numa clareira, sem saber como havia chegado ali. Estava desidratado, com roupas de tecido grosseiro, sem sapatos. Disse que a única coisa que conseguia ouvir nos últimos dias era uma frase repetida, sussurrada, como se estivesse sendo dita por alguém bem perto do ouvido. Você viu o símbolo. Você não pode contar. Ao ser apresentado a Lúcia, ele chorou. Tentou tocá-la, mas ela recuou. Parecia não reconhecê-lo, ou talvez não quisesse. Ela murmurou. Ele ficou lá. O outro, Renan, o irmão. A informação caiu como uma bomba. Se Edson estava vivo, e Lúcia também, havia uma chance real de Renan ainda estar em algum lugar dentro daquele território. Aquele lugar que agora, oficialmente, não existia. As autoridades mantiveram Edson sob custódia por 48 horas. Chamaram psicólogos, agentes da inteligência, até representantes do exército. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais estranho. No 3º dia, Edson foi transferido para tratamento psiquiátrico em Brasília. Nenhuma foto foi divulgada, nenhuma entrevista permitida. O local do tratamento foi mantido em sigilo. Nem mesmo a família teve acesso. A justificativa? Estado de confusão mental aguda. Mas Lúcia não acreditava nisso. Ela dizia que o pai havia começado a falar demais, que estava se lembrando de coisas que não deveria, que ouviu ele sussurrar antes de ser levado. Eles vão apagar tudo. Eles vão dizer que foi delírio, mas você sabe. Você viu também. Foi então que o último vestígio apareceu. Ricardo, o repórter, recebeu um pacote anônimo. Dentro, uma fita de vídeo RAI 8, com a data de outubro de 2003 marcada à mão. A origem era incerta, mas a fita foi recuperada e convertida por um técnico. O conteúdo era curto, quase 7 minutos, mas devastador. Mostrava Yara Borges, sentada em frente a uma cabana de madeira, chorando. O rosto marcado, os olhos fundos.
Ao fundo, vozes indistintas, cantos graves, e então ela olha para a câmera e diz: eles acham que estamos aqui por escolha, mas ninguém escolheu isso. Se alguém achar essa fita, diga para minha mãe que eu tentei sair. A imagem congela e aparece o símbolo riscado com força na parede atrás dela. A fita foi entregue à polícia, nunca mais foi mencionada. Hoje, o caso da família Borges continua oficialmente arquivado. Lúcia vive sob proteção do Estado, em local não divulgado. Edson nunca mais foi visto, e Renan continua desaparecido. Mas às vezes, moradores da região dizem ouvir no meio da madrugada gritos curtos e distantes vindos da mata, como se alguém, ainda hoje, estivesse tentando encontrar o caminho de volta. E você? O que acha que aconteceu com essa família? Se essa história te acompanhou até aqui, compartilha com alguém que precisa ouvir. E escreve nos comentários: você acredita neles? Ou acredita na versão oficial?